Você provavelmente já ouviu falar de resfriados ou algumas viroses, assim, um pouco mais comuns no nosso dia a dia. Mas você sabe quais que são as doenças mais mortíferas que já devastaram a humanidade algumas vezes? Então, olá, meu nome é Victor e neste vídeo eu vou te explicar as doenças mais mortíferas da história. Então, a primeira, a peste bubônica, ou também chamada de peste negra, que basicamente na Europa medieval, por um simples ratinho ter uma soneca na sua cama, você poderia se tornar a próxima vítima desta peste. Pois em uma semana você poderia sentir sintomas como febre alta, gânglios linfáticos muito inchados e uma fadiga extrema. E essa doença, que era transmitida pela pulga do rato, matava cerca de 70% das pessoas que contraíam essa doença. Ainda mais por não ter antibióticos naquele tempo. Tanto que essa doença foi responsável pela morte de cerca de 200 milhões de pessoas. O que é muita coisa, principalmente para aquela época. A tuberculose em meados de 1890 causava uma tosse horrível que durava semanas. Que também vinha junto com uma dor no peito, tosse com sangue e uma fadiga e fraqueza quase insuportável. A tuberculose, que é transmitida pelo ar, se espalha rápido. Inclusive, sem nenhum tratamento, essa doença mata cerca de 60% das pessoas. Uma curiosidade é que essa doença, que é causada por uma bactéria, meio que come os seus pulmões de dentro para fora. Tanto que vários médicos, quando faziam cirurgia depois para ver o pulmão de uma pessoa que estava com tuberculose, parecia até um queijo, com alguns furos. O vírus Ebola é um outro exemplo de uma doença extremamente mortífera. Um exemplo, em 2014, um homem comeu uma carne contaminada e, após um certo período, começou a sangrar pelos olhos, nariz e gengivas, devido a uma terrível febre hemorrágica, sendo a taxa de mortalidade dessa doença 9 a cada 10 pessoas, ou seja, apenas 10% de chance de vida. A lepra é uma doença que começa com manchas pálidas ou avermelhadas na pele, e se ela não for tratada logo, causa danos sérios aos seus nervos e pode causar uma desfiguração. Mesmo com todo o seu contexto histórico, como por exemplo na Bíblia, que tinha pessoas com lepra que eram tratadas como fica pra longe, não quero nem ficar perto de você. A lepra, na verdade, não é tão contagiosa assim. O seu contágio é em grande parte por um contato físico bem prolongado, mas isso não quer dizer que a lepra seja uma coisa boa. A malária é transmitida por mosquitos infectados e essa doença destrói os glóbulos vermelhos do seu corpo, porém os sintomas normalmente costumam aparecer entre 5 a 10 dias após a picada, podendo ter como sintomas anemia, convulsões, febre, dor de cabeça e confusão. E sem tratamento pode invadir e destruir quase qualquer órgão do corpo. A doença de antraz é transmitida por inalar esporos da bactéria de antraz, o que faz dessa infecção bacteriana poder ser usada como uma arma biológica. Digamos que você seja um terrorista biológico. Você iria precisar de apenas $9.000 ou cerca de R$45.000 para conseguir o genoma dos esporos dessa doença, juntamente com o laboratório e os materiais para fazer sua arma biológica no conforto de sua casa. E caso você inale esporos dessa doença, que é como normalmente ela é transmitida, você pode ter vários sintomas respiratórios bem graves. Essa bactéria, ela meio que usa os anticorpos do seu corpo para se multiplicar e crescer cada vez mais. Mas pelo menos por enquanto, essa doença apenas teve casos relacionados em animais, até o momento. A poliomielite também é uma doença extremamente mortífera, que é causada por um vírus que pode causar vários sintomas irreversíveis. Você pode ter uma pequena associação, digamos que o seu corpo seja uma fortaleza bem forte, com um lago em volta e vários cavaleiros ao seu redor, protegendo o seu castelo. O vírus da poliomielite é como se fosse um general malvado que conseguisse acabar com suas tropas, nadar o rio e destruir as paredes do seu castelo, e causa danos que são irreparáveis, como por exemplo, uma paralisia, especialmente em crianças. E antes das vacinas, essa doença era um pesadelo para inúmeros pais e médicos ao redor do mundo. O tétano é causado por bactérias que são encontradas no solo, ou na poeira ou até em esterco. Mas como que ela entra? Por exemplo, se você tem uma ferida no seu pé ou você pisa em um prego enferrujado, tem chance de estar um querido amiguinho que você não iria querer conhecer, pois a toxina liberada dessa bactéria causa uma rigidez no seu músculo que dói muito. E sem tratamento, pode sim ser muito fatal. Cólera é uma infecção bacteriana que causa diarreia severa e uma desidratação muito rápida. Inclusive, sem tratamento, seu corpo pode morrer em até 24 horas. Essa bactéria pode ser encontrada em alimentos ou bebidas contaminadas, sendo principalmente encontrada em locais onde a parte de saneamento básico é precária. Se você estiver com a cólera, mesmo que você tome litros e litros de água, você ainda vai ficar desidratado, porque a toxina que a bactéria dessa doença libera faz com que você não consiga segurar nada no estômago, sem ter algum vômito extremo, o que piora muito suas condições. A doença da vaca louca é um exemplo de
doença que pode ser transmitida por comer a carne de animais contaminados. É chamada de vaca louca porque quando uma vaca tá com essa doença é como se ela perdesse a mente dela e começasse a enlouquecer. O que faz com que as vacas com essa doença fiquem ou mais agressivas, tomem algumas atitudes meio estranhas, ou façam coisas que elas não supostamente deveriam fazer. O problema é que essa doença também pode ser transmitida para humanos e pode causar vários problemas muito graves no seu cérebro. A doença CJD é uma doença cerebral rara, mas muito fatal, que é causada por proteínas mal formadas que destroem progressivamente a função do seu cérebro. Vai levando ao longo do tempo a perda de memória, espasmos musculares e mudanças estranhas de personalidade. Bom que eu falei pela sigla, porque se for falar o nome completo dela, é bem difícil de dizer. Mas para não te deixar sem explicação, essa doença é como se tivesse um quebra-cabeça, tivesse faltando uma peça para se encaixar, só que essa peça que faltava para se encaixar não se encaixa direito e ela tenta forçar a se encaixar, mesmo que ela não seja a parte para se encaixar uma na outra. A ameba devoradora de cérebro, chamada carinhosamente de Naegleria fowleri, é uma ameba que é encontrada em água quente e doce, que pode entrar pelo seu nariz e causar uma infecção no seu cérebro que quase sempre é fatal. Se você pode estar curtindo em uma água termal super com calma, bem de boa, e de repente entra uma ameba pelo seu nariz, dentro do seu cérebro e bagunça todo o seu corpo e pode te matar. Com febres, dores de cabeça muito fortes e até náuseas. Existe também a insônia fatal familiar, que é um distúrbio genético bem raro que leva à perda total do sono, o que ocasiona alucinações e, em estágios finais, a morte. Pois com a perda total do sono, você não ia dormir, você ia ficar com insônia, você ia ter deprivação do sono, que você ia ter com problemas psicológicos, problemas mentais, alguns delírios. Seria realmente um pesadelo. Cura é uma doença cerebral fatal que causa tremores no seu corpo, perda de coordenação e movimento, problemas no seu sistema nervoso e morte no final. Mas a transmissão dela é por meio de rituais canibalísticos, o que pode ser colocado na lista como um outro motivo do porquê comer pessoas é uma péssima ideia. A raiva é transmitida pela mordida de um animal infectado, como por exemplo pela saliva de um cachorro que está com raiva. E dentro dos sintomas dessa doença está o medo de água, algumas alucinações e espasmos bem violentos e por alguns impulsos de raiva e estresse. Mas o que realmente é surpreendente é que 98% dos casos são fatais após o início dos sintomas. Mas calma que não parou por aí. Minha meta é até o final do ano conseguir 1000 inscritos, então por favor me ajude a chegar lá. Valeu!